Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um podcast da Rede, um podcast que foi feito para trazer histórias incríveis, pessoas que têm coisas para falar para todo mundo que quiser escutar. Normalmente as pessoas que estão vindo aqui são pessoas que moram na Pedra Branca, mas isso obviamente não é padrão. Mas a ideia é que venha mamães da rede materna ou não, papais, empreendedores, moradores, empresários, enfim, né? Quem tiver realmente histórias interessantes que venha. Estamos agora com alguns patrocinadores, que depois eu vou colocar aqui embaixo direitinho. Agradeço a confiança de todos esses. E para a gente dar entrada aqui nesse nosso episódio, eu trouxe hoje um ícone da Pedra Branca, né, uma pessoa que não tem uma pessoa que não conheça essa pessoa, né, dentro da nossa, pelo menos do nosso bairro Pedra Branca e arredores ali, Pagani, que é a nossa pediatra, doutora Diana, né, eu vou ter que chamar de doutora Diana, mas eu vou tentar tirar o doutora para ficar só o Diana. Tá bom. A doutora Diana trouxe aqui pra gente um apanhado da história dela, pra gente saber, assim, quem é a Diana, né? Quem realmente é a Diana sem aquele jaleco, né? E dentro daquele consultório, que eu sei hoje que é casada com o Gustavo, né? Que tem duas filhas grandes já, né? A Mirella e a Alice. Que idade está a Mirella e a Alice? Mirella está com 15 Meu anos, Deus, uma adolescente. E e a a Alice? Alice 11. Ai, são grandonas. Hum, E a Mirella e a Alice, elas nasceram aqui na Pedra Branca? não, Não. a Mirella nasceu em São Bento do Sul, né? Hum, Eu morei lá há 6 anos e tá. ela nasceu lá. E a Alice, sim. A Nasceu Alice, aqui. inclusive, o dia que eu mudei para minha casa aqui no Pedra Branca, eu descobri que eu estava grávida da Alice. Ai, foi um nascimento real, assim, né? Foi uma mudança com o nascimento. Foi. Que máximo. Tá, mas tu não é de São Bento do Sul? Não, Não. eu sou do oeste de Santa Catarina, nasci em Uhum. Xaxim. Xaxim. Isso. Tá, vou escrever assim, mas não deve ser assim. E nasceu onde que é? Oeste de Santa Catarina, tá. É, Nasceu lá, criou-se lá e decidiu fazer medicina. nasci lá. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, meus pais mudaram para o oeste do Paraná. A Ah, cidadezinha se chama tá. Marmeleiro. Sim. Eles eram agricultores, eu sou de uma família bem simples. Eles eram agricultores, nós morávamos 30 quilômetros longe da cidadezinha, bem interior Uau! mesmo. E meus pais sempre diziam para mim estudar, eles sempre me incentivaram a estudar. Na época, ser bancário era, O nossa, então auge. meu pai dizia para mim estudar para ser bancária. E fui crescendo, quando eu tinha que fazer o ensino médio, que era o segundo grau na época, né? Uhum. Eu não tinha onde estudar na região onde meus pais moravam, eu teria que ir para a cidade. Então, eu teria que trabalhar de empregada, empregadinha, né? Na época, as meninas ficavam na casa de famílias, Tá, trabalhavam durante o entendi. dia limpando a casa, cuidando de Uhum. outras crianças e estudavam à noite. E eu não gostava muito dessa ideia, mas eu também tinha um outro sonho que era ser freira. E eu acabei entrando no convento. É, Olha! com 14, quase 15 anos, eu fui para o convento. Então, eu fui fazer estudar e eu queria mesmo ser freira. E daí foi a primeira vez que eu saí de casa, porque eh, eu tinha quase 15 anos, eu tive que ir morar lá perto de Curitiba, Campo Largo. E ficar 6 meses já a primeira vez sem ver meus pais, porque Hum. a gente só encontrava com os pais nas férias de julho e final de ano. Que idade tu tinha, Diana? Eu tinha 14, porque eu fiz Uau! 15 em maio, eu já estava lá, eu tinha ido em fevereiro. E eu fiquei lá por 3 anos. Eu fiquei no terceiro ano que eu estava, eu comecei a pensar em não, eu comecei a perceber que eu não era bem aquilo que eu sonhava para mim. Sim. Eu queria estudar, queria ajudar as pessoas também, mas eu queria ter mais uma independência, ter uma família, ficar mais perto da minha família.
Então, por isso eu decidi sair do convento. E quando eu voltei para casa, os meus pais já tinham voltado a morar no oeste de Santa Catarina, numa cidadezinha que se chama Quilombo. Meu Deus, eu tô aqui fazendo uma lista das tuas cidadezinhas aqui, que legal. Um É. monte de piquitititas. Ah. E quando eu voltei, daí eu já fiz o vestibular, porque daí eu já tinha terminado o segundo grau, e entrei em contabilidade em Chapecó. Eu queria já odonto naquela época, não ousava sonhar em fazer medicina, mas eu entrei em contabilidade, eu sempre fui muito bem em exatas, em matemática, por isso eu fiz contabilidade. Mas ao longo do primeiro ano do curso eu percebi que não era o que eu Uhum. queria. E comecei mesmo a pensar em fazer odonto, eu queria alguma coisa da área da saúde. No cursinho, daí o meu pai deixou eu fazer o cursinho desde que eu mantivesse a faculdade. Então, no cursinho eu conheci algumas pessoas que queriam fazer medicina e eles, nossa, aquela paixão que eles tinham, tudo, eu comecei a pensar mesmo em fazer medicina e por isso que eu acabei Olha entrando, mudei de só, ideia. foi totalmente influenciável, foi bem Maria com as vai com as outras. E me encontrei no curso de medicina, foi assim, nunca tive dúvida de ter entrado no curso errado. Olha, que É. legal. Tu fez medicina onde? Qual foi a cidade? Eu fiz medicina em Porto Alegre, Ah, na tá. na UBRA, Uhum. Universidade Luterana. Sim, sim. Isso. E aí se formou em medicina e decidiu fazer a residência, a especialização, né, em Isso, ao longo pediatria. da faculdade, eu fui me identificando com a pediatria. Para mim, a pediatria era fácil. Então, aquilo se tornou tão. Aí eu fui monitora de pediatria, eu adorava examinar os bebezinhos. Uhum, uhum. Achava fácil, para mim não era. Então, por isso que eu decidi depois fazer a residência em pediatria. Mas tu não estava grávida ainda? Não, Não. não, eu não era. Eu comecei a namorar o meu marido Uhum. 3 anos antes de terminar a faculdade. A gente estava Ah, namorando, sim, sim. aí eu me formei e fui fazer residência. Acabei fazendo residência em Curitiba, no Hospital Angelina Caron, devido ao fato de poder ficar mais perto do meu marido, que era namorado na época, mas ele teria que trabalhar em Curitiba. Então a gente decidiu fazer a prova também em Curitiba e Ele é passei. médico também? Não, 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 ele não. é contador. Ah, É. entendi, entendi. E daí fiz a residência no Angelina Caron. Quando eu terminei a residência, daí nisso nós já estávamos morando junto, devido à conveniência. Um tinha que Sim. fazer residência lá, o outro tinha que trabalhar. A gente acabou e fomos morar em São Bento do Sul. Deus do céu, mulher, tu é uma cigana. Ah, porque eu queria trabalhar com consultório, eu não queria ficar morando em Curitiba e fazer plantão num hospital, em outro hospital e ter aquela vida louca. Uhum. Então, eu fui para São Bento do Sul, eu fiz o concurso da prefeitura, comecei a trabalhar no posto de saúde, no hospital da cidade, e lá a gente ficou 6 anos morando. Que legal. Uhum. Eu estava bem estabilizada em São Bento, só que a questão é que nós morávamos longe da família também. E eu tive a minha primeira filha, a Sim. Mirella, lá. Não foi fácil, mas sempre aparecem anjos na nossa vida. E eu achei uma empregada doméstica que daí virou babá da minha filha mais velha. E ela me ajudou a criar, até o dia que eu vim morar para cá. E tu veio pra cá, assim, por que te deu na cabeça de vir pra Pedra Então, Branca? eu vim morar para cá também devido ao trabalho do meu marido. Ele estava Ah, precisando vir muitas vezes para cá. Eles tinham um escritório com o sócio dele, eles tinham montado uma empresa. E não tinha sentido nós ficarmos morando lá, sabendo que ele tinha que vir muito para cá. sim. E eu pensava, meu Deus, vou fazer o quê? Como que eu vou trabalhar na Grande Florianópolis? Deve estar cheio de pediatra, não vai ter, O que eu fazer lá, né? né? Quando eu comecei a ligar nas clínicas para ver, né, de trabalho, nossa, todo mundo estava precisando de pediatra. Então,
foi fácil vir para cá. Ai, olha só, né, Uhum, que coisa, assim, né, o destino, né, o que que o destino faz com as nossas histórias, né. é verdade. E aí tu veio pra cá, decidida. Vim para cá, daí, lá nós já tínhamos casa, tudo. Em primeiro lugar, alugamos um apartamento para conhecer a região. Nós conhecíamos muito pouco daqui, Uhum, não tínhamos o costume de vir para cá muito. Alugamos um apartamento no Cobrasol. Aí eu trabalhava em várias clínicas. Eu comecei trabalhando na Clínica São Lucas, na Clínica Ciências, uhum. numa clínica em Forquilinhas, uma clínica em São José. E deixava a minha filha o dia todo daí na escolinha, né. Uhum. E eu escolhi atender aqui no continente, porque eu não queria passar a ponte. Então, meu marido tinha o escritório em Biguaçu na época, então nós saía do Cobrasol, ele ia para Biguaçu, E eu ficava em voltava. São José, Uhum. Palhoça, e assim eu comecei a gostar de Palhoça, Olha. isso. Aí começamos a procurar casa. Eu fui em vários locais, assim, olhar casa, tudo, mas me encantei pelo Pedra Branca, né? E acabamos comprando a nossa casa aqui no Pedra Branca e mudando. E daí no dia da mudança é que eu descobri que estava Descobrindo. grávida. Então tu tá aqui há 11 anos, é isso? Ela tem 11, eu tô aqui há 12 12 anos. anos, isso, 12 anos. Quando ainda não tinha passeio, eu acho, Na né? semana que Ou eu já é, mudei, no sábado inaugurou o inaugurou, passeio. tá. Então a gente veio juntinhas pra cá, sabia? Porque eu É. também vim pra cá em outubro, eu acho, e estava tendo a inauguração do passeio, acho que no mês seguinte, era alguma coisa assim, que eu me lembro da minha casa, eu vi as luzes. Eu disse: "O que que Uhum, tá acontecendo lá?" Aí meu marido: "Vamos lá ver." Eu disse: "Eu não sei se é uma festa fechada", porque a gente não conseguia ver do que era, é né. verdade. E eu não me lembro que eu não participei da inauguração do passeio, Uhum, porque eu não sabia o que que era o passeio, né. eu também. Olha só que interessante. Então há Uhum. 12 anos aqui, mas aí o consultório tu montou um pouco depois. Sim, porque daí, eu me dei licença maternidade, né, porque eu não tinha, não era contratada em Sim, nenhuma sim. clínica, Uhum. né, você vai trabalhando. E, parei 4 meses de licença maternidade, e quando eu voltei, voltei já um pouco menos, trabalhava meio período, ficava Já em escolhi casa os locais amamentando, mais né. tranquilo para trabalhar. E, conheci o doutor Leandro Giacomello, que Uhum. ele tinha um consultório ali no Pagani, e ele começou a me convidar para atender ali no consultório e coisa, e eu tinha um pouco de receio, não sabia se ia dar certo. Começar um consultório particular não é fácil, tem muitos custos envolvidos, né? Sim. Mas ele me convenceu. Comecei a atender meio período, meio dia ali no Pagani, no consultório. Aí quando encheu os horários desse meio-dia, eu abri o segundo meio-dia e foi aumentando. Eu fui largando as outras clínicas, foi aumentando o consultório. E eu acho que levou uns 2 anos, 2 anos e meio, para mim largar bem Tudo. tudo e ficar só no Tu consultório. lembra quantos anos faz que tu montou lá o Comecei no consultório em 2015 com o doutor Leandro, tá fazendo 2015? 10 anos. Olha, É, porque eu fui lá, né, no teu consultório lá no já, Pagani lá no já. Pagani, eu te conheci lá, meu Deus, e eu me lembro direitinho que a Silvana, aí já era a Silvana já, né, Uhum. e ela dizia: "Não, ela só atende aqui tal dia, tal período". E aí a Silvana que conseguia nos dar aquele retorno nos dias que tu não Ah, estava, agora que eu tô me lembrando. Então, meu Deus, né, o meu Augusto é teu paciente há 8 anos, assim, né, é. deve ser mais ou menos o tempo que tu deve ter aberto lá. E aí tu veio pra Pedra Branca? Aí vim para o Pedra Branca, nossa, para o Pedra Branca. Eh, Foi em 2000 agora me perdi, 2015 lá, 2017 que eu comecei Ficou aqui. 2 anos lá e Não, depois veio pra 2018, tá, 2018. Em novembro de 2018 eu inaugurei o meu consultório tora aqui. aqui. Aí decidiu realmente, de fato, montar um só seu. Não Isso. deve ter sido uma decisão fácil também, né, Não, não. porque vindo assim, né, trabalhando em vários lugares, depois se associou com ele, e aí largar Uhum, tudo e vir para um isso. lugar sozinha. Eu acabei fazendo isso porque ele, começou, querer fechar o consultório dele para ficar mais no oeste, que ele atendia muito Ah, no sim. oeste e percebeu que aqui não estava muito bom, então eu Ele é acabei cardiologista, é né? cardiologista. Isso.
eu acabei daí fazendo só o meu consultório. Foi assim, meio sem pensar muito, aconteceu, apareceu uma sala comercial no office, a gente comprou e quando eu vi eu estava com o consultório. E com a agenda cheia, E com a agenda, lotada. graças a Deus, né? Lotada, que é difícil achar um horário para fazer consulta hoje, né. Hoje em dia tem outras agora pediatra, mas ficou durante muitos anos só você aqui, né, no bairro. É Nossa, acho verdade. que ficou muito tempo, né. E Hum, aí depois surgiu acho que mais uma ou 2, mas, você ainda acaba sendo a referência aqui para o nosso bairro, né, de é. pediatria E e eu acabo atendendo apenas no consultório, então eu estou a semana inteira, né, no uhum. consultório. Isso acaba facilitando. É, isso é As outras verdade. pediatras eu acho que atendem um pouco menos, É. atendem em outros locais, né? E aí surgiu também a ideia de fazer uma especialização em homeopatia, né. Surgiu. Quando eu morava em São Bento do Sul, eu conheci uma pediatra que também era homeopata. Uhum. E eu conheci então a homeopatia, porque na faculdade nós não conhecemos homeopatia, não tem aulas. Agora, hoje em dia, sim, já tem faculdades que tem, Pra ela. mas antigamente não. E eu fui conhecendo a homeopatia, comecei a achar interessante, é uma linha assim mais especial assim. E quando a Mirella cresceu, a Alice também ficou maiorzinha, consegui ter uma tranquilidade maior como mãe, né? Porque Uhum. não é fácil trabalhar o dia inteiro e ter as filhas pequenas em casa, né? Eu me lancei, assim, tive a coragem de fazer outra pós e daí escolhi fazer a homeopatia. E fala um pouquinho da homeopatia, assim, para quem não conhece tanto ou tem uma opinião muito superficial. O que que É, é? pois é, a gente percebe que muitas pessoas ainda acham que a homeopatia não tem comprovação científica, mas na verdade, sim, a homeopatia tem comprovação científica, ela é uma especialidade médica, não só médica, mas também dentistas podem fazer, Uhum. veterinários, porque vão trabalhar com homeopatia para os animais, e com plantas também, né? Podem usar a homeopatia até na questão de Que plantas. legal, que É. interessante. E a homeopatia é uma linha da medicina, então, que a gente consegue manipular as medicações com base na semelhança, que é um dos princípios da homeopatia, o semelhante cura o semelhante. Então, o que alguma coisa é capaz de provocar, transformado em remédio homeopático, ele é capaz de curar. Mesmo na medicina tradicional, nós percebemos que, por exemplo, uma picada de cobra, qual que é o antídoto? É o soro que é feito do veneno da cobra. É mais Uhum. ou menos isso que é o Baseia. princípio da Uhum. homeopatia. E existem medicamentos homeopáticos feitos tanto de origem animal quanto mineral. Então, aquela tabela periódica que a gente estuda lá no 2º grau, todinha tem remédios Olha que é, interessante. de origem vegetal também. Então, são feitos testes, né? E os sintomas que vão aparecendo quando se toma em doses altas essas medicações, a gente sabe que isso é capaz de curar. E daí, hoje em dia, está sendo feito muitos estudos e comprovando até a eficácia em doenças graves. Claro que a gente não abona a questão de não usar medicina tradicional. Claro que Sim. vai fazer o tratamento de câncer, por exemplo, Uhum. com a medicina tradicional, vai fazer químio, vai fazer rádio, mas pode usar o medicamento homeopático para dar mais vitalidade para essa pessoa, para conseguir superar esse período. Olha que interessante. Isso. Então, hoje em dia, é forte a homeopatia na Índia. E então, a gente está saindo, assim, muitos livros, muitos trabalhos Uhum. relacionados com a homeopatia dos indianos. Mas quem criou a homeopatia foi Hahnemann, que é um alemão, é um médico alemão que Que fundou a homeopatia. Que interessante isso, né. E aí tu acaba, orientando com que teus pacientezinhos, né, os teus babies, crianças, utilizem também. Isso. Eu sempre dou a liberdade. Se a pessoa prefere não usar Uhum. homeopatia, ela Tudo me diz bem. que não quer usar homeopatia e tudo bem.
E quando a pessoa aceita, porque eu vou, conforme vai a Sim, necessidade da criança, eu vou oferecendo, vou fazer isso, vou fazer sim. aquilo, sempre pensando no bem-estar dessa criança, Claro, né? claro. E claro que se eu puder usar uma medicação que não vai dar danos a este ser, é muito melhor do que usar uma medicação que tem seus efeitos colaterais, tudo, né? Com certeza. Então, por isso, eu acabo oferecendo a homeopatia. E eu percebo muito que crianças que usam homeopatia desde cedo são crianças que respondem melhor até aos medicamentos da medicina Ah, tradicional. Quando eu precisar usar um antibiótico, essa criança vai responder muito melhor. olha que interessante. É. Aliás, falando em antibiótico, eu vi um reels esses dias que tu postou um vídeo lá sobre a questão da quantidade de dias que as pessoas ou alguma coisa parecida, que as pacientes estão vendo que estão tendo que, precisam utilizar mais dias de antibiótico ou A mais dose maior. dose maior, A exato, dose isso. maior. E eu achei aquilo Isso. tão interessante, até falei para meu marido assim: "Olha só que interessante que é a resposta do nosso corpo ao antibiótico dado, de repente, de uma forma mais, né, Isso. Está criando, está havendo resistência, muita né. resistência. Uhum, Então, agora a gente está a medicina vem percebendo, né, que precisamos usar doses muito maiores do uhum. antibiótico para o mesmo fim. E as mães estranham, então elas vão para a emergência e elas mandam mensagem: "Doutora, tá certa essa receita?", porque elas ficam apavoradas com, né, com o volume do medicamento. Ah, sim. E daí, claro, eu vou sempre calcular conforme o peso da criança e ver se Sim. essa receita está certa ou não, né? Mas então realmente está Estão acontecendo se dando muito. doses mais altas, né. Aham. É, porque, como falo, né, "Ai, tá gripado", às vezes dá um antibiótico, né, e acaba ficando uma coisa meio, sem critérios, assim, É né, verdade. dependendo né, enfim. Uhum. E, o que que eu ia te perguntar, meu Deus, a gente estava falando sobre isso, agora me fugiu. Mas o que eu queria te perguntar, que está aqui na minha lista, era sobre a época do Covid aqui na Pedra Branca. Como é que foi aqui nesse bairro? Porque eu acho que é uma pergunta, Ah, é um verdade. momento do nosso bairro muito. Parecia inacreditável, né? Quando deu o lockdown, né? Aquela semana, Uhum, fecharam o Office Green. Eu, uhum, eu não podia atender, eu fiquei uma semana. Aí nós ligamos até na Vigilância Sanitária, na Secretaria de uhum, uhum. Saúde, porque estavam nascendo crianças, tinha os bebês que eu tinha que acompanhar, que Isso. precisavam, e eu estava com o consultório fechado, Interditar, não podia, interditado, né? não podia entrar no Office Uhum. Green. Então, em uma semana, eles deixaram, então, Consultórios, voltar ao né? Uhum, funcionamento dos consultórios. Aí eu optei por atender crianças que não estivessem com sintomas de Covid, porque uhum. na maioria dos locais estavam indo as crianças com sintomas de Covid, né, e tudo. Então eu deixei o consultório limpo, né, mais estéril, Sim, sim. para poder atender os bebês, porque nessa semana que ficou fechado o consultório, eu precisei ir atender a domicílio, porque nasceram crianças e eles ligavam desesperados, Porque querendo não queriam sair de atendimento. casa por causa do Covid, né? Ah, Uhum. e aí eu tive essa experiência de ir atender a domicílio. Não foi, assim, a coisa mais gostosa do mundo. Ainda mais nesse momento, né? Ah, e então eu optei e foi, assim, muito cuidadoso, a gente precisava usar máscara, faltou máscara. Uhum. Tava Máscara, luva, touca, óculos, aham, avental descartável, propé, né, era tudo. sim, tudo. E aquele cuidado todo, mas deu tudo certo. Continuei atendendo e fui, dando esse suporte para as famílias que, né, precisavam e Mas a ó, tua menina, a Alice, ela tinha o quê? Uns 5 anos? Será? Mais ou menos? ela nasceu em 2014, É, um pouquinho 2020 mais. começou, É. ela tinha 6 para Uhum, 7 uhum. E tu estava saindo atendendo pacientes a domicílio, né? e eu E atendendo. e isso é uma coisa pra mim, assim, que sempre quando alguém me pergunta sobre, né, por que a Diana, quem é a Diana, o que que tu sabe da Diana, essa é uma história que sempre me vem, assim, acho que eu nunca cheguei a te comentar também, mas eu acho que eu já falei Hum, pra Silvana, que eu me lembro que nessa época pior do Covid, tu estava indo na casa dos bebezinhos, porque os bebezinhos precisavam, porque as mães estavam desesperadas, e tu uhum. estava indo na casa, como tu falou, não foi a melhor coisa do mundo, mas não tinha o que fazer, eu acho que É, era uma questão de
fazer a medicina como ela é, né? Cuidar Uhum. do próximo como tem que ser. E aquilo para mim eu achei assim tão super heroína, assim, sabe? Parecia que botava uma capinha, porque assim muitos médicos eu me lembro naquela época que deixaram de atender, porque tinha um filho pequeno, porque tinha né, um marido com alguma debilidade, não quiseram ir Aham. para campo, né? E você estava lá, né, indo na casa do nenenzinho que tinha acabado de nascer, ou da criança que estava com outro tipo de sintoma, enfim. E aquilo eu achei muito bonito da sua parte. E até hoje eu tenho essa lembrança de que quando estava todo mundo dentro das suas casas, você estava indo na casa dos pacientes para também evitar, né, Aham. e eu achei aquilo eu nunca esqueci, assim. Nossa, eu Acho que nem sabia que você mas tinha percebido isso. mas é uma percepção que eu tenho de você, assim, que não você não fugiu, né, claro que cada um tem seu motivo, enfim, mas Aham. eu me lembro muito dessa super-heroína, assim, que tu botou a capa e foi visitar os bebês e era a única pediatra que a gente tinha no bairro. Então, assim, se tinha algum problema com o nosso filho, eu tinha que te ligar para dizer: "Meu filho está com febre, meu filho está com diarreia, 3 dias, 5 dias, o que que a gente faz?". Porque não Uhum. tinha como ir para o hospital fazer esse tipo É. de pergunta, era a pediatra do bairro que a gente tinha que perguntar. E você estava disponível, né, Hum. então isso é muito achei muito bonito, assim, né, e é o que eu sempre acabo me lembrando de você sobre Ah, isso. olha só. É, é. E hoje, Diana, me conte, você atende lá no consultório todos os dias, de segunda a quinta, né? Segunda a quinta, É. agora eu na sexta-feira não trabalho mais. Ai, ainda isso aí, trabalhamos para isso, né. É, conquistei o direito de não Da trabalhar sexta na livre. sexta. E que mais, Jana? Que mais faz algum tipo de hobby ou um final de semana, uma atividade extra? Para cuidar da saúde, eu faço atividade física, eu faço pilates já há uns 15 anos. Olha, que É, legal. Onde tu faço faz eu pilates? faço pilates, ali no Pagani, Tá. minha amiga a Roberta é maravilhosa, adoro, eu Que bom. faço pilates com eles. Eh, e faço musculação, de 2 anos para cá eu estou fazendo musculação por ordem médica, Por minha tem auto-ordem? não, por ordem da minha gineco mesmo. Ah, tá, ótimo. E agora estou fazendo beach tênis Ai, também. meu É. Deus, é muito atleta. Na sexta-feira eu me dou o direito de fazer uma horinha de beach Que tênis bom, também. que legal, que É. bacana. É bom para espairecer, pisar na areia. Encontro com as amigas, até a gente mantém o grupo Sim, sim. e é tão gostoso porque toda sexta tu vai lá e conversa e cada uma conta o que Aham. passou. É um momento É uma social, é terapia, né? isso, é um momento social, Aham, terapêutico, psicológico, né, muito. mental, né. Que Uhum. bom, que legal, que É. super história. E eu gosto bastante de viajar também, né? Quando dá para viajar. Claro que não dá sempre, Não né? dá para ir sempre, Mas tanto quanto a gente queria, né. Mas sou apaixonada por viajar. Aí tu e a família junto. Sim. Algumas vezes vai eu e o marido, né, outras vezes levo as filhas Que junto. já são maiorzinhas, né. Isso. Ai, que máximo, viu. Uhum. Conhecemos então a doutora Diana, que quis ser gente, quis ser freira, né, por 2 anos ficou no internato, né, internato que 3 você anos, 3 3 anos anos. ficou no internato. Passou eu vou até falar, passou por 17 cidades do interior, assim, né. É praticamente uma como é que é? Ai meu Deus, esqueci a palavra cigana, fez contabilidade. Gente, tu é uma caixinha de surpresa, Diana. Muito Então. legal a gente saber um pouquinho mais de você, assim, que a gente tem muito o conceito de, né, pediatra, doutora Diana, no consultório no Office Green, É. e adorei saber da tua história, muito Que obrigada. bom, que bom. Muito obrigada, deixa eu te dar as mãos. Muito Ah, obrigado, muito obrigado. eu que agradeço. Temos um presente para você, está por aqui. Aí, somos agora patrocinados, né, pela Sublime, lá pela Vanessa, Olha que que deixou um chique. presente para Ah, muito você. Acho que tá obrigada. bem direitinho no teu nome, tudo bonitinho. Tá. Vanessa, obrigada, tá, por esse presente. Acho que depois a Diana vai passar lá também para usufruir aí do mimo. Sim, E muito obrigada, obrigado. eu Até que mais, agradeço. até o próximo.